Há algo que todos sabemos, mas poucos ousamos admitir em voz alta. A aparência importa, não como um capricho superficial, não como uma concessão à vaidade ou ao julgamento alheio, mas como uma verdade fundamental sobre nossa relação conosco mesmos e com o mundo. E eis aqui o paradoxo que incomoda tantos. Cuidar da sua aparência não é o oposto da profundidade interior, é a sua manifestação visível. É a assinatura externa de um pacto interno que você fez consigo mesmo. Um pacto que diz: eu importo, minha existência merece atenção, minha presença neste mundo não é um acidente pelo qual eu deva me desculpar. Mas criamos uma narrativa cultural estranha em que admitir que você se preocupa com sua aparência automaticamente o transforma em alguém frívolo, enquanto descuidar-se é romantizado como prova de substância intelectual ou espiritual, o que é uma mentira perigosa. Deixe-me ser claro desde o início. Quando falo de aparência, não estou falando de se conformar a um padrão arbitrário de beleza imposto de fora. Não estou falando de perseguir uma imagem de revista ou de se tornar alguém que você não é. Estou falando de algo muito mais profundo e, francamente, mais difícil. Estou falando da relação fundamental entre como você se sente por dentro e como se apresenta por fora. Porque aqui está a verdade que ninguém quer lhe dizer. Sua aparência é uma linguagem. É a primeira conversa que você tem com o mundo antes mesmo de abrir a boca. E ainda mais importante é a conversa contínua que você tem consigo mesmo toda vez que se olha no espelho, toda vez que se veste, toda vez que decide se merece ou não aquele cuidado extra. Pense nisso por um momento. Quando você conhece alguém que claramente se cuida, que se veste com intenção, que se move com a confiança tranquila de quem investiu tempo em si mesmo, o que você realmente está percebendo não são apenas as roupas ou o penteado, é a energia de alguém que tomou decisões deliberadas sobre sua vida. É a aura de alguém que não está deixando que as circunstâncias o definam passivamente. Você está vendo alguém que decidiu ser protagonista de sua própria história, não um figurante no filme de outra pessoa. E o contrário também é verdadeiro. Quando alguém se descuida sistematicamente, quando sua aparência grita, não me importa o suficiente. O que você está testemunhando é uma forma de rendição silenciosa. É alguém que decidiu, consciente ou inconscientemente, que não vale a pena o esforço. E é aqui que a coisa fica realmente interessante, porque cuidar da sua aparência não começa com as roupas que você compra ou a academia em que você se matricula. Começa muito antes, em um lugar muito mais profundo. Começa com o que você coloca no seu corpo. A nutrição não é uma questão estética, embora tenha consequências estéticas. É uma questão de respeito fundamental. Cada vez que você come, está tomando uma decisão sobre que tipo de combustível seu organismo merece. Você está votando 3 vezes ao dia sobre se seu corpo merece nutrientes de qualidade, ou se pode se contentar com o que for mais conveniente ou viciante. E seu corpo responde a essa votação. Ele responde na sua pele, na sua energia, na sua clareza mental, na sua capacidade de acordar de manhã sentindo que tem algo a oferecer ao dia. A comida é informação bioquímica. Ela está constantemente dizendo às suas células o que fazer, como funcionar, como se reparar. Quando você come porcaria, não está apenas comprometendo sua saúde futura, está comprometendo sua capacidade de estar plenamente presente no agora. E depois vem o movimento e exercício. Transformamos o exercício em algo opcional, em um hobby para os vaidosos ou os obsessivos, mas seu corpo foi projetado para se mover. Passamos milhões de anos evoluindo para caminhar, correr, levantar, escalar, alongar-nos, e então no piscar de olhos evolutivo dos últimos 100 anos, decidimos que poderíamos passar 8, 10, 12 horas sentados sem consequências. O resultado está por toda parte. Corpos que se encolhem sobre si mesmos. Posturas que transmitem derrota antes mesmo de uma palavra ser dita. Energia estagnada que se manifesta como depressão, ansiedade, irritabilidade. Quando você se exercita, não está apenas esculpindo músculos ou queimando calorias, está lembrando ao seu sistema nervoso que você é capaz. Está liberando as tensões que seu corpo armazena como memória. Você está gerando as substâncias neuroquímicas de que seu cérebro precisa para sentir esperança, motivação, clareza. A aparência de alguém que se movimenta regularmente é diferente, não apenas porque seu corpo tem outra forma, mas porque sua presença tem outra energia. A vitalidade, a acessibilidade, há uma promessa implícita de que essa pessoa pode lidar com o que a vida lhe apresentar. Quantas vezes você prometeu a si mesmo que começaria a cuidar de si amanhã, na próxima semana, depois das férias, depois que as coisas se acalmassem no trabalho? E quantas vezes você quebrou essa promessa? Cada vez que você faz isso, não está apenas adiando um resultado estético
cético está minando sua autoconfiança. Você está reforçando uma narrativa interna de que não é capaz de manter sua palavra consigo mesmo. E essa narrativa se reflete em tudo mais. Ela se reflete em como você se relaciona, em como trabalha, em quão a sério os outros o levam. Porque se você não se leva a sério, por que alguém mais deveria fazê-lo? Agora, eu sei o que alguns estão pensando, mas o interior é o que realmente importa. A beleza interior, o caráter, a inteligência, a bondade. E vocês têm razão. O interior é absolutamente importante. Mas eis o problema desse argumento. Trata-se de uma falsa dicotomia. Não é interior versus exterior. É interior e exterior. São duas expressões da mesma realidade. Sua aparência é o reflexo do seu interior. Não no sentido superficial de que pessoas bonitas são boas e pessoas menos atraentes são más, obviamente não. Mas no sentido de que a maneira como você escolhe cuidar de si mesmo, como escolhe se apresentar, é um mapa direto de como você se sente em relação a si mesmo. Mostre-me alguém que descuida constantemente da aparência e eu lhe mostrarei alguém que está lutando internamente. Mostre-me alguém que se veste como se não se importasse e eu lhe mostrarei alguém que, em algum nível, decidiu que não importa. O amor próprio não é um sentimento fofo, não é uma afirmação que você diz para si mesmo diante do espelho. O amor próprio é ação, é comportamento, é o que você faz quando ninguém está olhando. É lavar o cabelo mesmo que você não vá sair. É vestir-se com roupas que te fazem sentir capaz, mesmo que vá apenas trabalhar de casa. É preparar uma refeição decente para si mesmo que esteja sozinho. É dormir as horas que seu corpo precisa, em vez de sacrificar seu descanso em nome da produtividade ou do entretenimento. Cada um desses atos é uma declaração. Você está declarando que seu bem-estar é prioridade, que não precisa de uma plateia para merecer atenção, que o simples fato de existir já é motivo suficiente para que sejas tratado com dignidade. E há mais uma coisa aqui que precisa ser dita. Sua aparência não afeta apenas a forma como os outros te veem ou como você se vê. Ela afeta a maneira como você pensa. Existem pesquisas fascinantes sobre o que os psicólogos chamam de cognição incorporada. A ideia de que nossos estados físicos influenciam diretamente nossos estados mentais. Quando você se veste bem, quando se arruma, quando se apresenta ao mundo com intenção, seu cérebro registra isso. Você começa a pensar de maneira diferente. Seus padrões se elevam. Sua tolerância ao comportamento medíocre, seu ou dos outros, diminui. Você se torna o tipo de pessoa que merece a apresentação que escolheu. É um círculo virtuoso. O exterior melhora o interior. Que melhora o exterior, ou no caso oposto, é um círculo vicioso. O descuido exterior reforça a negatividade interior, que justifica mais descuido. Deixe-me contar algo que observei ao longo de anos estudando o comportamento humano. As pessoas que cuidam de si de forma consistente, que investem em sua aparência de maneira sustentada, não são mais superficiais do que as outras. Na verdade, muitas vezes são mais profundas. Por quê? Porque aprenderam algo fundamental, que a disciplina em uma área da vida se reflete em outras áreas. Que os pequenos atos de autocuidado são práticas de autodeterminação. Quando você aprende a acordar cedo para se exercitar, mesmo sem vontade, está desenvolvendo a capacidade de fazer coisas difíceis. Quando você opta por cozinhar, em vez de pedir comida de fast food, está praticando o adiamento da gratificação. Quando você se veste bem, mesmo que seja um dia comum, está afirmando que cada dia da sua vida merece ser tratado como especial. Essas não são lições superficiais, são lições existenciais. Sobre autonomia, sobre poder pessoal, sobre a capacidade de moldar sua realidade por meio de suas escolhas. Também precisamos falar sobre a questão da idade e da aparência, porque existe uma narrativa tóxica que diz que se preocupar com a aparência é algo para os jovens, que chega a um ponto na vida em que você deveria superar isso. É uma completa bobagem. Cuidar da sua aparência não tem prazo de validade. Porque não se trata de atrair parceiros ou competir em um mercado de beleza, mas de manter sua dignidade, sua vitalidade, sua sensação de que você continua sendo um participante ativo na vida. Já vi pessoas de 70 anos que irradiam mais vida e presença do que pessoas de 25. A diferença não está nas rugas ou na cor do cabelo. A diferença está na relação que elas têm consigo mesmas. As pessoas que envelhecem bem são aquelas que nunca deixaram de investir em si mesmas, que nunca aceitaram a narrativa
raiva de que sua relevância estava no passado. E sim, o caráter importa, a bondade importa, a inteligência importa, a sabedoria importa. Ninguém está dizendo o contrário. O que estou dizendo é que essas qualidades não te isentam da responsabilidade de cuidar do seu corpo. Na verdade, eu diria que se você realmente valoriza essas qualidades internas, então você deveria avaliar o veículo que as transporta. Seu corpo é o meio pelo qual você expressa seu caráter, sua bondade, sua inteligência. Esse meio não merece sua atenção, não merece sua gratidão na forma de cuidado. Quando você descuida da sua aparência enquanto se orgulha de sua profundidade interior, o que você está realmente fazendo é criar uma dissonância. Você está dizendo, tenho muito a oferecer, enquanto se apresenta como alguém que não investiu em si mesmo. E as pessoas percebem essa dissonância, conscientemente ou não. Quero que por um momento você se lembre de uma época da sua vida em que se sentia realmente bem. Não necessariamente quando você era mais jovem, mais magro ou mais qualquer outra coisa, mas quando se sentia bem, quando acordava com energia, quando se vestia com intenção, quando se olhava no espelho e pensava, sim, essa sou eu. O que você estava fazendo de diferente naquela época? Provavelmente estava se movimentando mais, provavelmente estava se alimentando melhor, provavelmente estava cuidando de si de maneiras pequenas, mas consistentes. E repare nisso, nesses momentos você provavelmente também era mais produtiva, mais criativa, mais presente nos seus relacionamentos, porque é assim que funciona. O autocuidado não é egoísta, é a base sobre a qual você constrói todo o resto. Você não pode dar de um poço vazio, você não pode ser a sua melhor versão para os outros se não estiver sendo a sua melhor versão para si mesma. Há uma frase atribuída a vários pensadores ao longo da história que diz algo assim: o corpo é o templo da alma. E isso é verdade, mas não no sentido religioso ou místico que às vezes se atribui a ela. É verdade no sentido prático, de que sua experiência de vida, sua capacidade de sentir alegria, conexão, propósito, tudo isso é condicionado pelo seu estado físico. Quando esse estado é de descuido, de deterioração autoimposta, de negligência sistemática, então todas essas experiências ficam comprometidas. Não completamente, não irreversivelmente, mas comprometidas. E o contrário também é verdade. Quando você investe no seu estado físico, quando cuida da sua aparência como parte de um projeto mais amplo de autocuidado, você está expandindo sua capacidade para tudo. Você está abrindo portas, está criando possibilidades. Também precisamos reconhecer algo incômodo. Vivemos em uma sociedade onde a aparência tem consequências reais. Você pode achar que isso é injusto e provavelmente é, mas é a realidade. Pessoas que se apresentam bem são tratadas melhor. São levadas mais a sério, recebem mais oportunidades. Vários estudos em psicologia social confirmaram o que todos sabemos intuitivamente. Existe um viés em relação à aparência. Agora você pode ficar indignado com isso e se recusar a participar por princípio. Ou você pode reconhecer que esse é o jogo que estamos jogando e decidir jogá-lo com intenção. Não estou dizendo que isso seja certo. Estou dizendo que é real. E se você tem metas, se tem ambições, se há coisas que deseja alcançar neste mundo, então ignorar essa realidade é simplesmente se colocar em desvantagem sem motivo. Você não está fazendo uma declaração moral ao se descuidar. Está apenas tornando as coisas mais difíceis do que precisam ser. Mas, além de como o mundo o trata, está a forma como você se trata. E essa é talvez a razão mais importante para cuidar da sua aparência. Todas as manhãs, quando você se prepara para o dia, está tendo uma conversa consigo mesmo. Essa conversa pode ser, não sou importante o suficiente para fazer esse esforço. Ninguém vai me ver mesmo. Qual é o sentido? Ou pode ser, eu mereço me sentir bem na minha pele. Eu mereço começar o dia me sentindo capaz e apresentável. Eu me importo. Essa conversa se repete dia após dia e com o tempo se torna sua identidade. Se torna como você se define. E sua vida segue essa identidade. Se você se define como alguém que não merece cuidados, viverá uma vida de descuido. Se você se define como alguém valioso, viverá uma vida que reflete esse valor. E ouça, não estou dizendo que você precisa ser perfeito. Não estou dizendo que todos os dias você precisa estar arrumado como se fosse a uma sessão de fotos. A vida é complicada. Há dias difíceis, há períodos de luta. Tudo bem, o que importa não é a perfeição, e sim a direção. É a tendência geral. É que na maioria dos dias, você esteja tomando pequenas decisões que demonstram autoestima. Você está escolhendo a comida que nutre em vez daquela que apenas satisfaz. Você está optando por se movimentar, mesmo que seja só um pouquinho.
Você está escolhendo se vestir como se o seu dia fosse importante. Essas escolhas se acumulam, se somam. Com o tempo, você acorda e percebe que se tornou alguém diferente, alguém mais forte, mais claro, mais presente. A transformação da aparência, quando feita corretamente, nunca é apenas superficial. É um projeto holístico. Começa com a decisão de que você merece mais do que tem se dado a si mesmo. Continua com a implementação de sistemas. Não apenas motivação. A motivação vem e vai. Os sistemas permanecem. Sistema é, tenho esses alimentos em casa e não outros. Sistema é, faço exercícios a esta hora nestes dias, sem negociação. Sistema é, tenho um guarda-roupa básico de roupas que me fazem sentir bem e que posso combinar facilmente. Os sistemas eliminam a tomada de decisões diárias que esgota sua força de vontade. Esses sistemas transformam o autocuidado em algo automático, em sua configuração padrão, em vez de um esforço heróico ocasional. No fim das contas, sua aparência é sua biografia visível. É a história que você está contando sobre quem você é e o que valoriza. E essa história você está contando primeiro para si mesmo e depois para o mundo. Você pode contar uma história de negligência, de resignação, de desistir de tentar. Ou você pode contar uma história de dignidade, de autodeterminação, de eu me importo o suficiente para fazer o esforço. Nenhuma dessas histórias é mais verdadeira do que a outra, até que você a torne verdadeira com suas ações diárias. A questão não é se você é o tipo de pessoa que cuida da aparência. A questão é, você está disposto a se tornar esse tipo de pessoa? Porque isso é tudo o que é necessário. Não uma mudança de personalidade, não uma transformação mística. Apenas a vontade de fazer as pequenas coisas todos os dias que demonstram que você se valoriza. O resto se resolve sozinho. Seu corpo responde, sua mente responde, sua vida responde. E um dia, você se olha no espelho e reconhece a pessoa que está olhando de volta. E essa pessoa está dizendo, decidi o que importava, decidi que merecia minha própria atenção e aqui estou. Se isso que você ouviu aqui fez sentido para você, então não adianta só entender, você precisa aplicar. Por isso, eu deixei na descrição um material prático com um passo a passo simples para você desenvolver autocontrole e parar de se sabotar no dia a dia. Se você realmente quer mudar isso na sua vida, começa por lá. E se esse vídeo te trouxe algum insight, comenta aqui embaixo o que mais mexeu com você. E se você quer mais conteúdos assim, se inscreve no canal,